A psiquiatria forense classifica como assassino em série ou serial killer, para usar a terminologia mais famosa, o criminoso que mata pelo menos 3 pessoas num intervalo relativamente curto de tempo. Ele também executa suas vítimas sem motivação financeira, sempre segue o mesmo modus operandi e, se roubar algum objeto, é para ostentá-lo como troféu. Esses criminosos sempre chamaram nossa atenção, já que somos atraídos pelo lado mais sombrio da psicologia humana, tentando entender o que motiva esses indivíduos a cometer atos tão terríveis. O que leva uma pessoa a tirar a vida de outra sem demonstrar a menor compaixão? Que fatores psicológicos levam esses criminosos a ter zero empatia com o próximo? Essas são perguntas difíceis de responder e muitos estudiosos vêm tentando encontrar suas respostas há anos. A maioria dos serial killers que conhecemos são americanos, já que os Estados Unidos produzem muito conteúdo midiático sobre esse assunto. Contudo, infelizmente, o Brasil também tem sua cota. Afinal, quem não se lembra do maníaco do parque? O caso de hoje é sobre um desses criminosos, um homem que deixou uma mancha na sociedade brasileira e uma profunda marca em 5 famílias que vivem na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Esse homem ficou conhecido como o Maníaco de Contagem, ou Maníaco do Industrial, por ser este o bairro onde ele atacava a maioria de suas vítimas. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Marcos Antunes Trigueiro nasceu em 29 de maio de 1978, na cidade de Brasília de Minas, localizada no estado de Minas Gerais. Ele foi criado por seus irmãos e irmã mais velhos, já que seus pais não eram muito presentes na educação dos filhos. Alguns conhecidos da família contaram que os pais do Marcos eram alcoólatras e viviam brigando. O pai dele também era violento com sua mãe, o que resultou com ela abandonando a família quando o Marcos ainda era pequeno. Sem ter onde descontar sua frustração, a fúria do chefe da família Trigueiro se voltou para seus filhos, que ficaram em sua companhia após a fuga da mãe. De acordo com seu irmão, o Marcos passou sua infância e adolescência sendo uma pessoa quieta, introvertida e com poucos amigos. Quando entrou na vida adulta, passou a exercer a profissão de pintor por um tempo, mas logo acabou trabalhando como motorista de uma Kombi que levava estudantes até a Universidade Federal de Minas Gerais. Mesmo mantendo o isolamento social quando adulto, o Marcos, por ser considerado um homem muito bonito, conseguiu se relacionar com algumas mulheres, chegando até a se casar com uma de suas namoradas, com quem teve 2 filhos. Não se sabe ao certo quando ele se mudou para a cidade mineira de Contagem, mas sabemos que ele entrou para a história do local devido à sua crueldade. Aparentemente, o Marcos era um homem normal, ele se casou também com uma outra moça chamada Rose nessa cidade e acabou tendo mais 3 filhos com ela, levando uma vida tranquila de pai de família. Foi em janeiro de 2009 que, aos poucos, a cidade de Contagem e todo o país começaram a descobrir quem o Marcos realmente era. Em 27 de janeiro de 2009, Adna Feitor Porto, de 34 anos, saiu para visitar um cliente da loja de gessos para a qual trabalhava e nunca mais foi vista. Seu carro foi encontrado abandonado na via expressa do bairro Camargos, em Belo Horizonte, e o seu corpo foi encontrado 7 dias depois, em Sarzedo, uma cidade vizinha da capital mineira. Infelizmente, além de estar sem vida, a Adna também tinha passado por violência sexual. Ana Carolina Menezes Assunção, comerciante de 27 anos, desapareceu em 17 de abril do mesmo ano, quando ia para a loja pertencente à sua mãe. Ela foi encontrada no mesmo dia, morta em seu carro, estrangulada com um cadarço de tênis,
com seu filho de 14 meses dormindo no seu colo, sem demonstrar sinais de que havia sofrido alguma agressão. Assim como a vítima anterior, a Ana Carolina também tinha sofrido violência sexual. Maria Helena Lopes Aguiar, de 48 anos, era proprietária de 2 lojas de confecção, divorciada e tinha 2 filhos. Em 17 de setembro de 2009, ela desapareceu quando estava chegando em casa. No dia seguinte, através do GPS do carro, seus familiares encontraram o veículo no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, e lá dentro estava a Maria Helena já sem vida no banco de trás, colocada com o cinto de segurança do carro e também com sinais de violência sexual. Alguns dias depois, em 11 de novembro, Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, uma contadora de 35 anos, saiu para uma reunião e nunca mais foi vista com vida. A Edna foi encontrada sem vida em uma estrada de terra que ligava o bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, à BR-040. Seu veículo havia sido localizado no dia anterior no bairro Industrial, em Contagem, contendo todos os seus pertences no interior, exceto o seu celular. A Edna, além de usada sexualmente, foi morta estrangulada pelo cabide que levava no carro para pendurar suas blusas. A mãe de 2 filhos pequenos e estudante de direito, Natália Cristina de Almeida Paiva, tinha 27 anos quando desapareceu em 7 de outubro, depois de sair de uma casa no bairro Santa Margarida para ir à faculdade. Seu corpo foi encontrado mais tarde, no mesmo mês, mas pela falta de reconhecimento, acabou sendo cadastrada como indigente no IML da cidade de Ribeirão das Neves e posteriormente foi enterrada dessa maneira. Apenas em fevereiro de 2010, a polícia conseguiu exumar o corpo e confirmar para a família de Natália que se tratava dela. Apesar de ser a 4ª vítima do maníaco de Contagem, Natália foi a última a ser identificada. Todas essas 5 mulheres eram moradoras de Contagem, o 3º município mais populoso de Minas Gerais e que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte, capital do estado. Esses crimes desafiaram a polícia mineira, que logo percebeu que todos deveriam ter sido cometidos pela mesma pessoa. Começou então a caçada. Era crucial que o maníaco fosse capturado antes de cometer o seu 6º crime, e para isso os investigadores utilizaram o que havia de mais avançado na época em tecnologia forense. Das vítimas, eles conseguiram recolher amostras de cabelo e sêmen que imediatamente foram encaminhadas para a coleta de DNA. Como o caso era bem complexo, muitas pessoas foram consideradas suspeitas durante as investigações, sendo que algumas delas eram até mesmo familiares próximos das vítimas. Assim que o resultado do exame de DNA saiu, a polícia conseguiu confirmar o que eles já desconfiavam. Todos os DNAs encontrados em todas as cenas do crime pertenciam realmente à mesma pessoa. Como eu disse anteriormente, todo serial killer fica também com algum troféu de suas vítimas, e neste caso eram os celulares. Nenhum aparelho celular foi encontrado com as mulheres. A polícia pediu então o rastreamento desses aparelhos e o resultado mostrou que eles estavam todos em um mesmo endereço, na mesma cidade onde todas as vítimas moravam. Em 24 de fevereiro de 2010, a polícia bateu então na porta do número 51 da Rua Equador, no bairro Industrial, em Contagem, e uma mulher abriu a porta. Ela era a manicure Rose Paula Teixeira Câmara, de 27 anos, a esposa do Marcos. Quando a polícia perguntou sobre seu marido, ela disse que ele não estava em casa. Contudo, a polícia não acreditou nessa história e acabaram invadindo a casa, e assim encontraram o Marcos escondido debaixo da cama. Mais de 20 agentes da polícia participaram desta ação, respaldados por um mandado de prisão. Eles tinham acabado de capturar o serial killer mais procurado de Minas Gerais daquela época. Mas apesar de tentar manter uma vida tranquila escondendo seus crimes, o Marcos não era um total desconhecido da polícia. A essa altura, ele já era suspeito de participar de outros 3 crimes anteriores àqueles, o primeiro tendo acontecido em 2004, quando ele participou do latrocínio do taxista Odilon Ribeiro, de 59 anos, morador da cidade mineira de Betim.
O segundo foi a de sua enteada de apenas 3 meses de vida, que deu entrada em um hospital com traumatismo craniano e não resistiu. O Marcos acabou se tornando suspeito porque ele teve um relacionamento bem conturbado com a mãe da menina e após o fim do relacionamento, ele chegou a ameaçar ela dizendo que tiraria a vida de sua filha. Entretanto, não haviam provas suficientes para formalizar uma acusação contra o Marcos, então ele acabou saindo livre de toda essa situação. O terceiro crime do qual ele foi somente apontado como suspeito foi outro assassinato, agora do próprio tio Antônio Trigueiro, em 2002. O motivo desse crime seria o dinheiro do seguro que este senhor de 59 anos recebeu no valor de R$25 mil e que desapareceu sem deixar vestígios após sua morte. Surgiu então o boato de que o próprio Marcos teria tirado a vida do tio para ficar com esse dinheiro, mas mais uma vez nada foi confirmado. A polícia também acabou prendendo, junto com o Marcos naquela ocasião, a Rose, sua esposa, porque ela estava usando o celular de uma das vítimas. Mas 6 dias depois, ela foi libertada por ficar claro que ela não tinha nada a ver com os crimes. De acordo com seus advogados, o celular que a incriminava foi um presente de Marcos, que disse a ela que tinha recebido o aparelho em troca de um serviço de pintura. Cada crime foi julgado de forma separada. O primeiro julgamento foi sobre o crime contra a Ana Carolina e aconteceu em 2010. Sobre o crime contra Maria Helena, o julgamento foi em setembro de 2010. 2 anos depois, em setembro de 2012, ele foi a júri também pelo homicídio da Edna e em 2014 pelo da Natália. O Marcos também foi julgado e condenado pelo crime contra o taxista em 2004, ficando confirmado que foi ele quem assaltou o homem e deu um tiro em sua nuca, tirando sua vida. A última vez que o Marcos encarou o júri aconteceu em 2018, e dessa vez ele foi julgado pelo crime contra a vida da Adna. Ele foi considerado culpado em todos os julgamentos. Somando todas as sentenças, o Marcos foi condenado a mais de 199 anos de reclusão. Contudo, devido a todas as leis brasileiras que possibilitam a redução da pena, o maníaco de Contagem, se continuar com seu histórico de bom comportamento na prisão, pode ser colocado em liberdade em 2027. A defesa do Marcos sempre afirmou que ele sofre de problemas mentais e psicológicos devido à violência do qual foi submetido quando criança e que deveria ser considerado inimputável e ficar restrito em um hospital psiquiátrico em vez de ir para a prisão. Mas não foi isso que aconteceu. Atualmente, ele cumpre pena em uma ala separada do Presídio Inspetor José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves. Como eu disse, é provável que o Marcos volte à liberdade em 2027, daqui a apenas 4 anos, e essa informação preocupa bastante as pessoas que conhecem o caso, porque em 2027 o Marcos ainda vai estar bem jovem, com apenas 49 anos. Além disso, também durante todo o processo, todos os julgamentos que aconteceram, ele sempre agiu com muita frieza e nunca demonstrou qualquer arrependimento ou empatia por suas vítimas, agindo como se ele simplesmente não ligasse para todas as vidas das pessoas que ele tirou e também o impacto que tudo isso causou em suas famílias. Sendo assim, como pode sair da prisão ainda bastante jovem, é de se preocupar que o Marcos volte a cometer outros crimes. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.